Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil, aqui na Espanha, 21 horas e 31 minutos, no Brasil, 17 e 31. A BTC agulhou forte. Tô aqui no intraday nos 5 minutos, chegou a fazer na mínima 39.650 e num efeito elástico rapidamente voltou para a VWAP. Aqui na sala de sinais eu dou esse tipo de sinal, né? A gente busca a lower para sair na VWAP. Esse movimento vai se repetir. Isso aqui é a banda de VWAP no intraday, nos 5 minutos. Esse movimento vai se repetir na banda de VWAP mensal. A gente vai encostar na lower como já fez. A gente esgarçou a lower e agora vai voltar em direção à VWAP mensal, que está na altura de 44 mil e pouquinho. E eu deixo um alerta aqui. Vocês podem pegar qualquer período para trás, tá? Bateu na lower, volta para VWAP. Bateu na lower, volta para VWAP. Então, bateu na lower, volta para VWAP. A gente esgarçou a lower, vai voltar para VWAP. Nesse retorno para VWAP, em 44 mil dólares, muitas dessas altcoins vão explodir. Elas vão catapultar. A Atom é um ponto... É o padrão do que vai acontecer em pouco tempo. A Atom ligou o banzai para Bitcoin, está subindo 5%, vai voltar já para 40%, mas muitas dessas altcoins vão explodir nesse retorno para 44 mil dólares. Quando chegar em 44 mil dólares, a gente vai encontrar uma belíssima resistência, porque a força gravitacional que a VWAP mensal exerce vai aprisionar um pouco a BTC ali. Pode ser que dê uma batida e volte. Pode ser, não estou dizendo que isso vai acontecer, pode ser que a gente bata ali na VWAP mensal e dê mais uma agulhada para essa faixa onde a gente está agora, repetindo mais ou menos esse padrão aqui da mega queda de maio, né? A gente deu uma agulhada, bateu na mensal, deu mais uma agulhada e depois foi. Isso pode acontecer, mas isso pode acontecer. Mas se isso ocorrer, o retorno para VWAP mensal vai catapultar a Atom, por exemplo, para 60, 70 e ela vai trabalhar entre 70 e 60. Nas agulhadas ela vai buscar... hoje, agora ela está 36. Se a BTC volta para 44 e recua depois... Primeiro, se a BTC volta para 44, a Atom vai para 60, 70. E quando ela agulhar, ela vai passar a trabalhar entre 50 e 60. A DOT, que tá criminosamente subavaliada, se a BTC voltar para 44 e vai voltar num efeito elástico, exatamente como eu estou apontando aqui, o que vai acontecer com a DOT? Vai pular de 23 para 40, 45. E aí, quando a BTC agulhar, ela vai trabalhar entre 33 e 50 e 45. Gente, não se enganem. Essa força computacional de um ecossistema como o da Polkadot Kusama, em que o mundo está vivendo... Hoje, o que o mundo tem em termos de força computacional? Qualquer plataforma com mais de 100 mil acessos diário tem como principal custo o armazenamento em nuvens com a AWS, com a Amazon Web Service, com esses data centers todos que pertencem às Big Techs. Quando eu falo Big Tech é Apple, Amazon, Facebook, Microsoft e Google. O que o mundo vê hoje? Um aprisionamento de tráfego de dados e riqueza dentro do ecossistema iOS. Hoje, para você ter um pedacinho do iOS, você tem que comprar uma ação da Apple. Só que toda essa força computacional vai ser desrompida diante dessa revolução silenciosa que são as blockchains. A gente está presenciando o surgimento da Web3, da web descentralizada. Todo esse feudo em que as Big Techs monopolizaram o armazenamento em nuvens, a força computacional do planeta e os próprios sistemas onde o tráfego de dados e riqueza circula de forma aprisionada. O que vai acontecer quando um ecossistema Polkadot, por exemplo, ofertar uma força computacional, como já está fazendo, só que a gente está na pontinha de um iceberg, ofertar uma força computacional
minimamente razoável e simplesmente baratear de forma absurda o armazenamento em nuvens, descentralizando toda a força computacional e o ecossistema onde trafegam dados e riqueza no planeta. Só que a DOT é uma moeda, é uma altcoin para estar cotada às centenas de dólares, na minha opinião, a milhares de dólares. Ela tem uma tecnologia que deixa a própria Ethereum no chinelo. O fundador da ETH, da Ethereum, o Gavin Wood, se afastou da Ethereum Foundation e fundou a Polkadot Kusama. A Kusama era o canário da Polkadot, era a versão beta, ficou perfeita. E ficou tão perfeita que passou a ser uma blockchain autônoma. Agora imagine uma força computacional dessa acessível a qualquer um que tenha lá em 2026, 2027, provavelmente uma DOT vai estar beirando lá os $1.000 e vai ser capaz de permitir o acesso a uma força computacional brutal. E nesse momento que o mercado vai virar a chave e vai reprecificar o ecossistema iOS, o ecossistema Android, a força computacional de armazenamento em nuvens da AWS, da Amazon Web Services, nesse momento que o mercado virar a chave, eu espero sinceramente que vocês estejam já embarcados numa Polkadot Kusama, numa Atom, numa Avalanche, que é a Avax, que é o gás da rede Avalanche, porque isso aqui está criminosamente subavaliado. Essa é a leitura que eu faço. O efeito elástico de retorno para a VWAP mensal vai acontecer em poucos dias, na minha leitura. Pode acontecer o que aconteceu aqui em dezembro. A gente já fez um martelinho aqui bonito. Para quem fez o curso de análise técnica, sabe que o martelo é um padrão de reversão de tendência. A gente fez um martelo aqui, ó. Muito provavelmente esse martelo indicou o nosso fundo. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC no fim de tarde. Quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus e se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Um grande abraço e sugestões são bem-vindas nas mensagens abaixo. Até amanhã. Tchau, tchau.